Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero ensinar para vocês como calcular o valor de venda de uma carta contemplada. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Muitos clientes que fazem cartas de consórcio comigo com o objetivo de investimento, eles me perguntam: Michele, por quanto eu posso vender a minha carta quando ela contemplar? E até mesmo clientes que já contemplaram fazem essa mesma pergunta para mim. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como calcular o valor de venda da sua carta contemplada, no caso de você querer vender, ou então se você está querendo comprar uma carta contemplada, para você saber se o valor que estão pedindo é um valor justo. Então vamos lá? Bora pro vídeo? Alguns vendedores de consórcio falam para os seus clientes que o valor de venda de uma carta contemplada é um percentual sobre o valor do crédito contemplado. Só que essa conta, por um percentual sobre o valor do crédito, é uma conta muito superficial, porque não leva em conta algumas variáveis que precisariam estar sendo levadas em conta, como por exemplo, o prazo, o saldo devedor, o valor da parcela e a taxa de juros que está sendo praticada no mercado naquele momento. Então, eu vou mostrar para vocês como considerar essas variáveis e fazer o cálculo certinho para saber por quanto vender a sua carta ou por quanto comprar uma carta. Mas antes de eu explicar o cálculo, a primeira coisa que a gente precisa entender é a lógica por trás da venda da carta contemplada. Porque quando você for vender uma carta contemplada, você tem que entender que você vai estar cobrando como se fosse um juros desse crédito para a pessoa que está comprando. Mas você vai se basear em que taxa de juros? Se você está vendendo uma carta de crédito imobiliário, você precisa levar em consideração os juros que estão sendo praticados no mercado imobiliário. Se for uma carta de veículos, você precisa ver quais são as taxas de juros que estão sendo praticadas naquele momento em financiamentos veiculares. Então, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa definir é qual é a taxa de juros que você vai cobrar do cliente, da pessoa que está comprando a sua carta de crédito. E para isso você precisa olhar para o mercado financeiro, para o mercado atual que você está naquele momento. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Hoje, em 2023, pegando como exemplo o mercado imobiliário, se nós formos ver os financiamentos, nós temos várias taxas de juros que elas vão variar dependendo do score da pessoa, da renda, do relacionamento que ela tem com o banco. Mas vamos considerar hoje, está em torno de 10%, 11%, 12%, vai depender dessas variáveis. Mas vamos pegar como exemplo aqui uma taxa de juros de 12% ao ano. Então, se alguém fizer um financiamento hoje, a taxa de juros vai ser 12% ao ano mais um indexador, que pode ser TR, IPCA, poupança, mas nós só vamos considerar a taxa de juros sem o indexador. Então, 12% ao ano significa quanto ao mês? Mais ou menos 0,94% ao mês. Essa será a taxa de juros em um financiamento. Mas você quer vender uma carta contemplada, então você vai pegar de norte essa taxa de juros. Para vender a sua carta contemplada, concorda comigo que ela precisa ser atrativa para a pessoa que vai comprar? Então não vai fazer muito sentido você cobrar na sua carta de crédito contemplada uma taxa de juros de 0,95%, de 0,9%. Não fica tão interessante para a pessoa que vai comprar, porque quem está querendo comprar está querendo pagar mais barato. Claro que no consórcio a parcela ela tende a ser menor, reduzida em comparação com o financiamento. Mas assim, a pessoa vai olhar também a taxa de juros. Então nós temos que determinar uma taxa de juros inferior àquela que está sendo praticada nos financiamentos. Então, o primeiro passo é definir essa taxa de juros que você vai estar cobrando no momento de vender a sua carta contemplada. O segundo passo, então, é fazer o cálculo de qual vai ser o valor que você vai cobrar por essa sua carta de crédito contemplada. E para isso, nós vamos precisar usar a calculadora financeira HP12C. E para você que não tem uma calculadora HP12C em casa, eu vou deixar um link aqui na descrição para uma calculadora online para você poder acompanhar o cálculo e até mesmo poder fazer o cálculo quando você tiver uma carta de crédito contemplada ou até mesmo querer comprar uma carta de crédito. Então, quais são as variáveis que nós precisamos ter em mãos para poder fazer o cálculo? Primeiro é o valor da parcela desse crédito contemplado. Segundo é o valor do prazo restante
de pagamento. Terceiro é o valor do crédito contemplado. E quarto é a taxa de juros que você já definiu de acordo com o momento em que você está, o cenário atual. E para mostrar os cálculos para vocês, eu vou utilizar um caso real de um cliente meu que contemplou a sua carta de crédito na quarta parcela. Esse cliente, quando ele contemplou, ele tinha disponível um crédito de R$ 105.960 com uma parcela de R$ 661,80 para um prazo de 221 meses. Para fazer a venda dessa carta de crédito, como faz pouco tempo, 4 meses atrás, a taxa de juros praticada no mercado era uma taxa, e ainda é, uma taxa alta. Pensa, com a Selic a 13,75% ao ano, a taxa de juros para um financiamento também era e ainda é muito alta. Então, nós consideramos ali para um financiamento que seria em torno de 12% ao ano. Aí, para definir a taxa de juros que nós cobraríamos na venda da carta contemplada, nós consideramos um valor menor, na casa dos 8% ao ano. Então, o I, que significa a taxa de juros, nós consideramos de 0,65% ao mês, que nada mais é que 8% ao ano. E aí, nós fizemos o cálculo para saber por quanto essa carta de crédito seria vendida. Bom, agora nós precisamos fazer o cálculo na HP12C. E para isso, cada uma dessas variáveis vai corresponder a uma sigla, a uma letra nessa calculadora. O valor da parcela na calculadora corresponde ao PMT. O prazo será o N e a taxa de juros, ou o custo do dinheiro no tempo, vai ser o I. O que nós queremos? Qual a variável nós queremos descobrir? Nós queremos o PV, que corresponde ao valor presente. Esse valor presente, esse PV, corresponde ao valor que nós estaremos financiando. Então, o nosso cálculo ele vai se dividir em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos descobrir qual o valor que nós estaríamos financiando a uma taxa de juros, a um custo do dinheiro de 0,65% ao mês, com esse prazo e com essa parcela. Então, nós estamos fazendo meio que um cálculo inverso, porque geralmente a gente vai no banco e fala: eu quero financiar um valor X de dinheiro. Quais juros vocês têm? Qual vai ser o valor da parcela? Aqui o cálculo é o contrário. Nós já temos o valor da parcela, nós já temos o prazo e nós já temos definido a taxa de juros. Então nós queremos saber qual o valor que nós estaríamos financiando. Qual é o valor que dá de financiar com essas variáveis? Aí, tendo esse valor, nós vamos calcular no segundo passo qual é o valor de venda da nossa carta contemplada. Então, para calcular o valor de venda, nós precisamos o valor que nós estaríamos financiando e também o valor do crédito que nós temos disponível. Então, bora lá, vamos fazer esse cálculo na HP12C. É só você seguir certinho o passo a passo que você vai conseguir fazer com qualquer valor de crédito, seja ele de imóvel, seja ele de automóvel. Vamos lá então. Bom, o primeiro passo é sempre a gente limpar a memória da calculadora HP12C. Então, para isso, você sempre clica em CLX. Pode ver que fica 00. Depois de você limpar a memória, vamos digitar o valor da parcela. No nosso caso aqui, a parcela é 661,80. Aí, a gente precisa apertar no CHS PMT. Pronto, a calculadora já gravou o valor da parcela. O próximo passo é colocar o prazo restante que falta para pagar a carta de crédito. Nesse caso, é 221. Então, você vai apertar em 221 e depois em N. Agora, o próximo é a taxa de juros. Então, a taxa de juros que nós definimos vai ser 0,65. Então, 0,65 e depois você clica no I. Feito isso, nós vamos clicar no PV, no valor presente, para descobrir qual é o valor que nós vamos estar financiando. Então, é clicar aqui, ó, PV. Então, esse é o valor que nós estaríamos financiando com uma taxa de juros de 0,65, o prazo de 221, com uma parcela de 661,80. Então, essa é a primeira parte do cálculo para calcular o valor de venda da carta contemplada, que foi calcular o valor financiável, ou seja, nós descobrimos que o valor financiável para essa parcela, esse prazo
prazo e essa taxa de juros é R$ 77.495,13, mas o valor da carta de crédito que estava sendo vendida era R$ 105.960, um valor maior que 77 mil. Então o próximo passo é fazer essa subtração, ou seja, subtrair o valor da carta de crédito disponível do valor financiado, aquela taxa de juros que nós definimos. Então esse vai ser o valor de venda da nossa carta contemplada, que nesse caso será R$ 28.464,93. Você deve estar se perguntando de onde surgiu esse valor, por que subtrair um valor do outro. Então vamos recapitular. Você lembra que nós definimos uma taxa de juros para a venda da nossa carta contemplada? Certo. E nós definimos que a venda seria a taxa de juros de 0,65%. Nós já tínhamos o valor da parcela, o prazo e o crédito. E aí nós definimos a taxa de juros. E aí, com essas três variáveis aqui, parcela, prazo e taxa de juros, nós queríamos saber que valor nós conseguiríamos financiar nessas condições. E o valor que nós obtivemos foi de R$ 77.495. Só que a carta de crédito, ela é de R$ 105.960, um valor maior do que aquele que é possível financiar nessas condições. Então pensa comigo, a pessoa que está vendendo a sua carta de crédito, ela já definiu, eu quero vender esse dinheiro a uma taxa de juros de 0,65. E a conta nos mostra que o valor para vender seria 77 mil, mas a pessoa que vai comprar não vai pegar só 77 mil, ela vai estar pegando 105.960. Então ela está pegando um dinheiro a mais, ela estaria saindo na vantagem. Então por isso você precisa fazer essa subtração dos 105 mil, que é um valor maior do que aquele que seria o financiado nessas condições. E é essa diferença entre o valor financiado nas condições que nós determinamos, no caso na taxa de juros que nós determinamos, do valor do crédito que a pessoa vai ter acesso. Então a pessoa que está comprando a carta contemplada, ela tem acesso a 105.960, mas para ter acesso a esse dinheiro, ela precisa pagar 28.464, que no líquido ela obtém 77.495. Ela vai estar tendo em mãos 105 mil, mas ela já pagou 28.464. Então ela tem realmente de dinheiro novo R$ 77.495 a uma taxa de juros de 0,65% ao mês. Veja bem, todo esse cálculo que eu fiz aqui para vocês é um cálculo de um caso real de um cliente meu que contemplou a sua carta de crédito e optou por vendê-la. Ele fez um consórcio com esse objetivo e ele pagou 4 parcelas do consórcio e foi contemplado. Ele pagou 4 parcelas que totalizaram a soma delas R$ 2.350 e ele vendeu essa carta de crédito dele, que era de 105 mil, por 28.464, ou seja, ele teve um lucro de R$ 26.114 em 4 meses. Isso corresponde, gente, a um lucro de mais de 1000%. Então veja bem, onde que está a grande vantagem para a pessoa que vende? Está aqui, está nesse lucro. Claro que não é comum uma pessoa contemplar num prazo assim tão curto, no primeiro, no segundo, no quarto mês, mas não é algo impossível. E essas contemplações, elas não estão tanto voltadas para a sorte, mas sim para a estratégia que é montada, levando em consideração várias variáveis, como administradora, grupo, contemplações. Existe uma estratégia que é montada para que a pessoa consiga contemplar suas cartas de crédito dentro de um prazo em que ela tem um lucro muito bom. Claro que quanto mais o tempo passa, menor é o lucro, mas ainda se você contempla no quinto, no sexto ano, o seu lucro ele é comparável a uma renda variável ou uma renda fixa, que a gente diz assim, turbinada, em que a rentabilidade é muito alta, ali em torno de 15% ao ano, 16% ao ano. Mas você também pode me perguntar, mas Michele, se eu não quisesse vender a minha carta de crédito, eu teria alguma outra possibilidade? Com certeza, a venda da carta de crédito contemplada é uma das possibilidades. Você poderia muito bem utilizar esse crédito para estar comprando imóvel, para estar alugando, para estar empreendendo, comprando sala comercial, enfim, o consórcio imobiliário, ele é muito flexível com as possibilidades
que você tem a partir do momento que você contempla. A venda é uma das possibilidades, mas veja bem, aqui teve um lucro de mais de 1000%. Para ele fazia muito sentido vender essa carta de crédito, porque ele não tinha só essa carta de crédito, ele tem outras cartas de crédito também, mas ele poderia muito bem utilizar esse valor e empreender da maneira que ele quisesse, ou até mesmo utilizar para ele, para uma reforma, para uma construção, alguma compra de terreno, enfim, as possibilidades elas são muitas, mas a venda também é uma outra possibilidade muito interessante. Vale ressaltar que a partir do momento que você vende a sua carta de crédito contemplado, a pessoa que vai estar comprando de você é que vai continuar com o pagamento das parcelas, porque a carta de crédito será transferida para ela. Então, a partir desse momento, você está livre para fazer novos investimentos, novas cartas de crédito de consórcio. Então, recapitulando, qual que é o cálculo para a gente fazer para descobrir o valor de venda de uma carta contemplada? Lembrando que não é um percentual sobre o valor do crédito contemplado. Então, o primeiro passo é você definir qual é a taxa de juros que você vai estar cobrando sobre aquele crédito contemplado. Tem que ser um valor menor do que no financiamento para ficar atrativo para a pessoa que vai comprar. No segundo passo, nós precisamos calcular qual que é o PV, ou seja, qual é o valor que nós estaríamos financiando nas condições que nós temos daquela carta de crédito e a taxa de juros que nós definimos. Depois que nós calculamos o PV, nós precisamos fazer a subtração do valor do crédito disponível menos o valor financiável, o valor do PV. Com isso, nós descobrimos qual é o valor de venda da nossa carta de crédito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido qual é a lógica por trás da venda de uma carta contemplada, que vocês consigam fazer esses cálculos no momento de vender a sua própria carta de crédito, ou se você esteja querendo comprar uma carta de crédito, é esse o cálculo que tem por trás, entendendo que não é uma porcentagem sobre o valor do crédito. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você queira conversar comigo, queira alguma assessoria, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Caso também você tenha interesse de se tornar um investidor e investir por meio do consórcio e ter lucros semelhantes a esse, ou se não lucros nesse tamanho similares, também pode estar me chamando lá no WhatsApp. Caso você queira saber mais da nossa rotina, do nosso dia a dia, atendendo clientes, também tendo dicas sobre como investir com consórcio, as possibilidades que existem, siga a gente lá na outra rede social, no Instagram, @ocasal_do consórcio. Vai ser um prazer ter vocês lá naquela rede social também. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que ele tenha os ajudado. Um grande abraço e até a próxima!